Fala galera do Xadrez Baixada! Estamos começando hoje a transmissão aqui. Primeiro evento teste que a gente vai fazer uma análise de peão de campo isolado com o nosso convidado Edgar Rodrigues. Fala aí, Edgar, beleza? Boa noite, Fares. Boa noite, galera. Tudo bem? Um salve pra galera aí do Xadrez Baixada. Boa noite a todos. Show de bola. Segunda-feira, 8h40 da noite, estamos começando a nossa análise e a gente espera fazer alguns eventos mais pra frente. Hoje estou recebendo aí o grande Edgar, meu amigo, que vai conversar um pouco aí sobre o tema do peão da dama isolado. Edgar, Sim. O que você trouxe aí pra gente hoje? Por que desse tema aí? Legal. Então, minha intenção aqui é mostrar um tipo de posição que acontece muito na prática, né? A gente vai começar vendo essa partida aqui, e aí eu vou mostrar um tema específico de meio jogo, e eu deixei congelado aqui nessa posição, né? Então, o peão dama isolado, né? O tema de peão dama isolado, né? Tá o cara aqui sem nenhum peão nas colunas parceiras dele aqui, né? Então, é um tema que muita gente tem um pouco de receio de jogar esse tipo de posição aqui de brancas, né? Por ver esse peão como uma debilidade, né? Mas ele tem alguns pontos fortes, tem algumas vantagens aqui desse tipo de posição, né? E é um tema comum, eu já vi esse tema em vários livros, cada um com uma abordagem diferente, né? Abordando as fraquezas e as vantagens aqui do peão isolado, né? E aí eu me interessei em estar mostrando para vocês um detalhe aqui dessa posição. Então, eu vou começar pelo começo da partida, né? Essa é uma partida famosa aqui entre o Ulf Andersson e o Anatoly Karpov. Começou com cavalo F3, mas depois virou um gambito da dama aceito. Certo. Que seguiu com E3, E6, bispo toma C4, C5, roque, A6. Então eu estou passando rapidamente os lances da abertura. O nosso interesse aqui não é na teoria, e sim no meu jogo que vai chegar, né? E aqui, C toma D4. E é importante observar que nesse momento, o Ulf Andersson, ele tem condição de impedir que o peão dele fique isolado. Ele pode comer de cavalo aqui, ou até jogar a torre primeiro cravando e depois comer de cavalo, né, fazer um atraso aqui. Mas ele propositalmente entra nessa posição aqui do peão isolado, né. Então, enquanto esse cara aqui, ele é uma debilidade, ao mesmo tempo, ele está controlando essa casa aqui no centro, né. E aí, se a gente for olhar o pequeno centro, o branco está mais avançado que o preto. O branco tem um peão em D4 controlando E5, enquanto o preto tem um peão em E6 controlando D5. Né? Isso aqui vai gerar para o branco uma certa vantagem de espaço. Essa vantagem de espaço ela pode se transformar num ataque no meio jogo. Então, normalmente aqui o que a gente tem é que o meio jogo de quem está jogando o peão isolado é um pouco mais promissor, por causa da vantagem de espaço, né? E aí, o que é bom para esse cara aqui que está de pretas, na verdade, é o final. Depois que a gente começar a trocar as peças aqui, aí essa debilidade fica acentuada, né? Nesse momento do jogo, Edgar, você acha que a preocupação maior aí está do lado das brancas em sustentar esse peão isolado ou das negras em tentar recuperar o domínio do centro de alguma forma e quebrar esse peão? Foi uma boa pergunta. Eu acredito que cada um tem um tipo de preocupação diferente aqui, né? Ambos têm a preocupação diferente, né? Mas tem um detalhe das posições que a pessoa gosta de jogar, né? Então, às vezes, o cara é um cara muito agressivo, um jogador que gosta de atacar, mesmo até quando não é favorável para ele, né? Então, o cara de brancas aqui, o cara podia estar se sentindo super bem, né?
enquanto o outro jogador é um cara que é mais defensivo, gosta de um xadrez um pouco mais posicional, gosta de jogar final, e aí o cara de pretos podia estar se sentindo bem. E muitas vezes acontece o inverso, né? O cara que está de pretas é um cara agressivo e sem querer cair nessa posição aqui. Então o cara fica super desconfortável aqui, querendo recuperar o centro, esse tipo de coisa, né? Ou o cara que está de brancas cai sem querer aqui, e é um cara que gosta mais de jogar com calma, então o cara está se sentindo desconfortável, né? Então, eu diria aqui que tem uma preocupação dos dois lados aqui, com intenções diferentes, né? Bom, aqui seguindo mais um pouco, bispo E7, cavalo, B5, bispo B3. Eu vou segurar um pouquinho, eu não vou comentar esse bispo B3 agora, ele poderia jogar para D3 também, né? Mas eu não vou comentar nesse instante aqui. Aqui foi roque, bispo para G5, bispo B7. Então tá. Agora sim eu vou comentar o bispo B3. Depois passou alguns lances, né? Bom, essa posição aqui, como o branco está com um pouco mais de espaço, né? A gente percebe aqui as peças das brancas têm um pouco mais de liberdade do que as pretas. Tem uma forma de atacar que é comum desse tipo de posição, que é uma ruptura em D5. Né? Esse peão atacar D5 e com isso destruir a harmonia da estrutura das pretas. Tá? Então, por causa desse plano, é natural que o jogador de brancas mantenha o bispo nessa diagonal. Ele vai estar ajudando, apoiando o D5, né? E também atrapalhando que o preto coloque o cavalo em D5, de certa forma, que é um dos planos defensivos das pretas. Aqui eu tenho um peão isolado, né? Então a casa à frente dele vira uma casa confortável para colocar o cavalo, né? Que ele não vai ser expulso por peões. Então o bispo B3 ajuda a coibir esse lance do cavalo. Agora tem uma coisa muito interessante aqui nessa posição, é um erro comum da posição, um erro que muitos jogadores fazem, né? Aqui nós temos, agora continuando no desenvolvimento, eu vou começar a mexer com as peças pesadas, né? As torres propriamente dita. E aqui nós temos de brancas uma coluna semiaberta e uma coluna aberta. E é um erro comum que eu já vi vários jogadores fazerem, é de jogar essa torre para C1. Tá? Então, isso aqui é um erro. Pô, mas por que é um erro? Um erro tão normal, né? Coluna aberta, vou colocar a torre, né? O que acontece é que essa coluna também está aberta para o preto. E o preto, em algum momento aqui, vai tirar o cavalo e vai jogar a torre para C8. Certo. E aqui, nós vamos ter uma torre de frente para outra. E em algum momento, esses cavalos vão sair aqui da frente dessas torres. E aí, muito provavelmente, nós vamos ter uma troca de torre. E como vocês me viram falar sobre qual que é a fase do jogo mais promissor para cada um dos lados, o final é mais promissor para o preto. Então, para as pretas, é interessante trocar a torre, e para o branco, não. Então, é um erro comum que eu vejo, né, jogar torre C1 aqui, mas que são poucas posições do peão isolado que essa torre aqui fica forte. Vou voltar aqui. Então, como eu tenho um plano de jogar D5, eu vou jogar a torre em D1, atrás do peão. E estou pensando nessa ruptura, né? Aqui o cara jogou cavalo C6, o cara pode, né? E torre de F1. Então, essas são as duas colunas que são interessantes para o cara que está com o peão isolado explorar. Tá? D1, porque eu apoio o lance D5. E E1, por que é bom E1, né? Bom, uma das ameaças que vai ter quando eu jogar D5 é em cima desse bispo, ou em cima de qualquer peça que esteja aí nessa casa ou nessa coluna E, né? Então é onde a ruptura vai se fazer forte, vai se fazer interessante. Então, por isso que vai ser interessante eu manter peça pesada, né? Às vezes tem uma variação da dama, às vezes essa dama não está aqui, às vezes ela está em D2, está em D3, mas as torres, se a gente pegar partidas de jogadores mais fortes,
quase sempre eles estão colocando as torres em D1 e E1. E aqui o Karpov cometeu um erro. O Karpov jogou cavalo B4, e a intenção do Karpov, né, ele está vendo que o Anderson pretende jogar o lance D5, né, e a intenção dele é colocar mais uma peça segurando esse ponto, né, então coloca o cavalo segurando esse ponto, tem um bispo, tem outro cavalo, né. Bom, aqui nesse momento o Anderson tem um lance bem forte da posição. Eu falo ou deixo um tempinho aí? O pessoal que está assistindo aí, quiser dar um palpite, vamos dar uns 30 segundinhos, caso alguém queira arriscar. Enquanto isso, eu vou conectando aqui no canal para poder verificar o chat. Caso tenha alguém aí queira sugerir um lance. Ó, o Ricardo falou D5, Edgar. O Ricardo BRPG. Ricardo é da Praia Grande? É o Ricardo Primo? Ricardo BRPG. Salve aí, Ricardo. Ele sugeriu o lance D5. O lance é D5 mesmo. Acertou? Então, olha só, né? Mesmo com todas as defesas aqui, principalmente por ação das peças pesadas aqui, o branco tem essa ruptura, e essa ruptura é mortal agora, né? Fuzila as pretas aqui, né? Então, a gente consegue ver a participação de praticamente todas as peças em cima dessa ruptura. Sim. Então, eu vou começar analisando aqui que o preto já não pode comer de peão. Por causa dessas peças dobradas aqui, ele perde peça fácil, né? Uma vantagem material grande aqui, o branco vai terminar a partida de forma tranquila. Né? Então, eu vou continuar a análise aqui e vou tentar capturar isso aqui de cavalo. Né? Aí aqui eu seguiria com cavalo por cavalo, né? E aí vou tentar bispo por, cavalo por. Aí eu vou tomar o bispo em E7. O cavalo está cravado, né? Não pode tomar de cavalo, ele vai tomar de dama. E aí eu vou aproveitar que o peão está cravado e vou capturar em D5, fiquei com peça a mais. Então, voltando aqui, não deu certo. Aqui, se ele... Hã? Não, pode seguir, pode prosseguir. Se ele capturar de bispo, segue a mesma coisa. Segue cavalo por D5. Inclusive, tem até um outro aqui que eu posso pensar no A3, né? Sim. Então, o A3 eu ataquei o cavalo, é mais uma defesa, é uma defesa a menos aqui para o bispo. O bispo né? Tá cravado. Então, vai complicar. Mas o cavalo por D5, acho que talvez seja até mais tranquilo. E aí o pessoal deve estar em dúvida, né? Se come de F aqui, né? Se come de F vai ser praticamente a mesma coisa. Então, sim, vai entrar no mesmo final, né? Mesmo tempo, né? Bispo ainda atacou aqui, né? Então, o Karpov seguiu com a captura direta de F por D5. E aqui o que ele está vendo é que ele está atacando esse bispo, né? Mas tem o detalhe da dama na cara da torre. Então, comi em D5, aí bispo por G5, e agora cavalo por B4. Atacou a dama, né? E aqui o branco, por enquanto, está com 3 peças, enquanto o preto está com 2. Ou seja, o branco já ganhou material aqui nessa posição. Essa partida, ela conseguiu alguns poucos lances a mais aqui. Jogou cavalo D5, né? E aí bispo toma, e aqui o Karpov abandonou. O Karpov já era um jogador bem forte, com 2.775 de rate. Sim. E foi a partida que ele perdeu em 18 lances. Aí. Caiu aí na então, pegadinha. Essa partida aqui é para dar uma encorajada a quem em algum momento já pensou em jogar alguma posição de peão isolado e teve um pouco de receio. Certo. Vamos ver uma outra partida aqui. Edgar, nesse caso o cavalo acaba ficando sempre meio que refém ali, né? Porque a qualquer momento que tira o cavalo de C6, permite esse avanço de D5, né?
Bom, na verdade aqui, deixa eu voltar a esse D5, né? Na verdade tem um erro aqui da teoria, em algum momento aqui, se eu não me engano, é o cavalo indo para D7, mas não é a retirada dele que permite o D5. Na verdade, nesse momento aqui, eu já estou ameaçando o D5, Certo. nesse momento, né? Então, eu tenho algumas outras continuações que eu poderia tentar, cavalo A5, né? Sim. Ou que fica mal também, tá? Essa é uma posição meio desacreditada pela teoria. Se colocar Certo. essa posição aqui na base, tem bastante derrota aí das pretas, né? Ou uma outra tentativa seria jogar o cavalo para D5 direto, para tentar bloquear esse plano, né? E aqui tem duas ideias interessantes aqui. Bom, as duas com captura em D5, né? Então a primeira é o branco capturando aqui em D5 direto, bispo toma, e o branco jogando cavalo B6. Então aqui a dama captura o cavalo e o branco joga cavalo por G4. E essa posição, apesar de eu não ter a ruptura nesse momento, ela é uma posição promissora para o branco, né? Esse cavalo aqui, esse bispo apontando aqui, a dama também, a torre passando rapidamente, né? É uma posição promissora de ataque, né? O cara, se tomar aqui, eu já tomo a dama D3, ameaçando o cavalo e ameaçando o mate, né? Perfeito. Ou dama E3, talvez. Então, e aí a outra opção é o branco também capturando de bispo. A gente percebe aqui que não dá para o cara comer de peão porque tem bispo por E7, né? E aí na captura de bispo, o preto captura em G5 e o branco faz o lance bispo E4. Então esse bispo, ele muda de diagonal rapidamente, né? Opa, aqui, né? E aqui ele também está ameaçando o D5. Esse D5 na posição também está sendo muito, muito forte. Então, o problema vem um pouco antes aqui de tirar o cavalo de C6. Aí, eu vou deixar por conta de vocês aí olhar na teoria, quem tiver curiosidade de como é jogada essa abertura, né? E aí vamos para outra partida. A outra partida aqui, a partida também é famosa, entre o Boris Spassky e o Antonomov, tem é sobrenome do cara, não sei o nome. E aqui teve uma situação inusitada nessa partida. Foi a mesma linha, né, de abertura aí, o gambito da dama aceito, B5, cavalo C6, cavalo C3, aqui capturou, parece que está caindo o peão, né, mas aí o branco crava aqui, torre D1, o bispo B7, e agora, novamente, o branco tem chance de capturar de outra coisa aqui, de cavalo, de torre, mas o branco encara como uma posição promissora capturar de peão, né? Capturar aqui em D4 com o peão ficar com o peão isolado. Certo. E o preto aqui corre e joga cavalo B4. Então, antes do branco desenvolver as peças, né? Tirar o bispo, tirar essa torre, o preto corre para defender o ponto D5 aqui, colocar as peças defendendo esse ponto, né? Sim. Só que tem um detalhe aqui que o preto esqueceu da posição, é a segurança do rei. Então, ele trabalhou muito aqui na ala da dama, fez muito lance na ala da dama, e o rei não está seguro. Nessa posição, o Spassky tem o lance D5. Pô, mas com 1, 2, 3, 4, 5 peças defendendo D5, né? E o cara tem 3 aqui só atacando, né? Ele tem, porque ele tem alguns elementos aqui que são encorajadores para conseguir conciliar essa parte de cálculo. Primeiro são duas cravadas, né? É a torre e a dama aqui em cima da dama e do rei inimigo, né? Então, o cara não pode nem capturar de peão, porque é lance impossível, e não pode, e qualquer outra peça que ele vai usar para capturar, ela vai ficar presa na questão da ameaça da dama.
Aqui, o cara jogou cavalo de B por D5. Só para a gente ter uma ideia sobre essa cravada, como ela tá forte agora, se o cara capturasse de cavalo ou de bispo, ele ia tomar o lance A3. E aí já cai peça na hora. Né? O cara vai ter que tirar o cavalo e esse cavalo aqui cai. Tá cravado. Já cai peça. Então aqui jogou cavalo de BD5 e agora o branco vem com outra cravada aqui. Então ele adiantou o D5 para que o preto não pudesse bloquear o ponto, né? E agora esse cavalo também está cravado, né? Além desse cavalo, esse cavalo também está cravado. Aqui seguiu o bispo E7, ele tomou em F6, e aí o detalhe é que o cara não pode capturar de bispo e nem de cavalo, né? De cavalo porque cai a dama, e se ele captura de bispo, agora volta a ficar cravado esse peão, eu posso capturar o cavalo aqui e ganhei material, né? Sim. Então, captura aqui, bispo captura, está cravado. Né? Então, aqui o cara tem que comer de G, G por F6. Aí, na posição seguinte, o cavalo por D5, bispo toma D5, bispo toma D5, e ele toma D5. O branco está com material a menos, as pretas estão com material a mais. Mas essa situação das pretas aqui, eu acho que ninguém quer estar de pretos na situação dessa, né? Além do rei estar exposto nesse momento, o rei não tem nem onde se esconder. Ele vai fazer rock pequeno, vai fazer rock grande, né? E aqui eu tenho as colunas que só o branco está usando. Então, a coluna C, a coluna D. A única pessoa que não está ainda exercendo uma força muito grande é o cavalo. O que ele resolve no lance seguinte. Ele joga cavalo D4, e aqui já tem ameaças difíceis aqui, né? Com cavalo aqui, né? Então, por exemplo, né? Se jogar um rock, né? Aí o cara joga cavalo F5, tá ameaçando o bispo e tá ameaçando o mate. Né? Então já ficou meio punk aqui de defender o negócio. Então ele tá ameaçando também, né? Só jogar o cavalo aqui e fazer uma cravada a mais, né? Então tem bastante ameaça. As pretas acharam que a melhor escolha aqui era tirar o rei logo da reta dessa cravada aí, já que não pode rocar, jogou ré F8. Acaba entrando e aqui o branco... uma rede de lances forçados, né? Praticamente já as brancas estão ditando aí o ritmo do jogo. Né? Bom, exatamente. O rumo da partida já está por parte das brancas. Hein? Aqui seguiu o cavalo F5, e agora esse cavalo F5, além de ameaçar esse bispo, dependendo do lance do preto, o branco ainda ameaça jogar dama H5 e dama H6, que é forte, né? Bom, aqui o preto jogou o lance H5 para coibir essa entrada da dama, né? E aí eu convido aí o pessoal que está assistindo o canal de tentar encontrar o próximo lance aí das brancas. Aproveitar aí e mandar um abraço. O Ricardo falou que é ele mesmo, e que tá ele e o André. Aí mandou um então fala. Ele tá ouvindo o que eu tô falando, né? Tá ouvindo. O Ricardo vai relembrar aí tardes aí que a gente estudou esse e outros temas também, né? Então, aqui tem algumas partidas diferentes. Acredito que ele não tenha visto essa partida, mas ele já viu esse tema aqui. Legal, que já matou na hora que ele disse. O Zori, que também mandou as sugestões aí de lances. Estamos aguardando seu lance aí, Vitor. Manda aí sua sugestão. E tá agradecendo aí. O Ricardo falou, verdade. Lembrou, Edgar. Lembrou, tá assistindo aí. Bom, alguém tem alguma sugestão aí pro lance das brancas? Edgar, não dá um lance fácil assim, cara. Dá uma dica rápida. Olha, essa posição, né, ela tem bastante elemento aí que o branco poderia estar tirando vantagem, né? Mas o principal é o rei das pretas, né? Esse rei exposto e a situação
Olha, Essa eu, dica talvez foi até fácil demais, né? você começa a Hã? ficar tentado, né, a fazer uns sacrifícios aí, umas coisas assim, né? Ou preparar. Pois é, né? E Eu vi se esse, seria e, uma manobra e de esse torre aí. cavalo em F5 é um super cavalo, né? Quando ele entra no F5, que não tem nenhum peão que pode tirar ele daí, né? E agora não tem Exatamente. nem bispo de Casa Branca, é um super cavalo, né? Edgar, não sei se Então, seria o plano mais rápido, mas a coluna de G tá pedindo uma torre aí, né? seria um plano bom, mas realmente não seria o plano mais rápido. Realmente, olhando para esse cavalo, para essa posição desse rei aí exposto, essas torres sem conexão, né, das pretas, Uhum. né, é possível encontrar uma rede de mate aqui nessa posição, e foi o que o espaço que fez aí sem dó, né, sem chance de defesa para as pretas, né. Aqui as brancas jogaram, posso falar? Pode falar. Pode? O lance foi torre por D5. É, o lance que o André sugeriu aqui, torre por D5. E aí esse torre por D5, ele praticamente liquida a partida, né? O preto captura aqui, a dama joga a dama por E7, né, rei G8, e agora, depois de dama F6, o branco tem a ameaça de jogar a dama G7 e também o cavalo E7, né? Então são Sim, ameaças aí que não dá para o cara defender as duas coisas ao mesmo tempo, tem que entregar a dama, né? sim. E aí essa partida vai ser vai ser ganha com facilidade. Essa partida aqui foi analisada no livro do Spassky aqui, 100 melhores partidas, mas um tema bem interessante para a gente trabalhar esse plano de ruptura em D5, né? Então, só voltando aqui ao momento que ele joga D5, a gente vê aqui que ele joga o D5 e ele não fica correndo atrás do peão, né? Ele se aproveita das cravadas ali que surge da posição. E aqui a gente percebe meio que uma receita, um padrão da posição de brancas aqui, né? Os cavalos para o centro, esse bispo, ele fica nessa diagonal e não nessa, né? Às vezes as pessoas jogam com muita pressa o bispo para D3 ou para C2, né? E peças pesadas nessas duas colunas aqui, né? Na coluna D e na coluna E, né? Então, esse tipo de posição aqui, eu mostrei duas partidas com o Gambito da Dama aceito. Mas acontece muito em Caro-Kann para 9, acontece em Niso-Índia, acontece em Siciliana Lapin, Francesa Tarrashi. Então, tem uma infinidade de aberturas aqui que tem a possibilidade de acontecer uma posição parecida com essa. Aí essa é a minha dica de hoje aí, né? E que o pessoal explore mais essas posições aí. É claro que tem bastante coisa interessante para as pretas fazerem também, né? Acho que tem até livro que é inteiro falando sobre peão dama isolado, né? E é isso Edgar, aí, meu amigo. excelente. Sei que você tem outros compromissos agora aí também, tá disputando a batalha aí de equipes, né? Queria desejar aí, Tá. queria desejar uma boa sorte para você aí, agradecer esse excelente conteúdo. Edgar vai estar mais vezes aí com a gente. E muito obrigado pela aula, pela participação e essas partidas sempre motivam a gente a estudar os temas e relembrar algumas coisas. Queria Se só aventurar nas posições. te agradecer. Edgar está em Santa Catarina, né, Edgar? Qual a cidade que você tá? Eu estou morando em Concórdia agora. Concórdia. Time forte É, aí, né, Edgar? sim. É. Valeu, Boa- obrigado aí, Fares. Obrigado, boa Valeu, sorte e foi até bom a próxima contribuir aí. aí. Obrigado Até a também pro próxima. pessoal que está acompanhando. A gente vai postar essa aula no canal e já já a gente retorna com mais novidades para vocês. Valeu, Edgar. Obrigado. Valeu, Grande abraço. Tchau, abraço. tchau, pessoal. Tchau. Voltamos mais vezes.